todos, eu sou Nathaniel Silva, analista de pré-vendas na EasyWord, e hoje nós falaremos um pouco sobre a solução Acronis, né? Não focaremos apenas na parte de backup, mas sim em todo o conceito da solução. A Acronis nos últimos meses, né, tem passado aí por uma transformação bem relevante com relação ao seu portfólio, né, aos seus produtos, e hoje a Acronis ela está com uma abordagem muito mais voltada para a área de cibersegurança do que para a parte de backup, né? Backup é um complemento de toda a plataforma, ok? Nós focaremos aqui nessa demonstração na parte do Acronis Cyber Protect Cloud, né? Nós utilizaremos aqui uma console MSP, né, que é multi-tenant, e nós faremos aqui o onboard dentro da solução, mas, né, toda a estrutura pode ser aplicada também para o Acronis Cyber Protect 15, né, no modelo on-premise, ok? Então aqui, só para vocês entenderem a estrutura que nós estamos falando, né, de uma plataforma MSP, nós temos aqui um tenant, que é o tenant da EASY, que é um provedor de serviços, né? E abaixo da EASY a gente tem diversos parceiros. E esses parceiros, eles possuem os seus clientes, né? Que são esses aqui, no caso, né? É uma empresa fictícia e aqui nós temos clientes fictícios, ok? Então nós faremos o onboard dentro da solução e teremos aqui uma visibilidade completa sobre o que a solução consegue entregar, ok? Então, por exemplo, vamos clicar aqui nesse cliente Coyote Caça Papaléguas. Dentro desse cliente, a gente consegue ter uma visibilidade, né, de tudo que ele possui, né? Por exemplo, quais são os workloads que esse cliente possui, se ele possui estações de trabalho, se ele possui servidores, né, aplicações, por exemplo aqui Microsoft 365, SharePoint, servidores, máquinas virtuais, o que o cliente tem, né? Todos esses workloads estarão listados aqui, né? E aqui ele mostra a limitação também para cada um desses workloads. No caso aqui todos os itens eles estão listados como ilimitado, ou seja, o cliente ele pode instalar o agente do Acronis em qualquer quantidade de hosts, né, de ativos da companhia, ok? Aqui a gente tem a quantidade de workloads no total e aqui a gente tem a quantidade de gigabytes sendo utilizado por esse cliente, ok? Aqui na parte de baixo a gente tem os módulos dos ativos e aqui a gente tem toda a parte de workload, na quantidade, né? A gente tem também os locais onde esses backups estão sendo realizados, ok? Se nós quisermos saber aqui dos produtos que esse cliente tem ativo, a gente consegue visualizar aqui nessa parte. Então esse cliente ele tem tanto a parte de proteção, que engloba toda a parte de cibersegurança e também a parte de backup, né? Temos aqui um outro produto que é o File Sync Share e também temos aqui um outro produto que é o Acronis Noter, né? Então aqui são os produtos que nós temos ativos para esse cliente Coyote Caça Papaléguas, ok? Se nós quisermos gerenciar os serviços, né, desse cliente, basta a gente clicar aqui em gerenciar serviço, ok? Legal, uma vez carregado aqui a console do cliente, a gente tem toda a console aqui de gerenciamento desse cliente, né? Então aqui a gente consegue visualizar todos os clientes que esse parceiro possui, tá? E nós estamos focados aqui no Coyote Caça Papaléguas, ok? Aqui nós temos, nessa tela que nós estamos visualizando em painel, a gente tem uma visão gráfica aqui de vários widgets, né? De diversos eventos que ocorreram dentro da plataforma, tá? Então, esses widgets aqui a gente consegue
configurar facilmente, tá? A gente pode adicionar novos widgets aqui, tá? Tem uma série de widgets. A gente pode baixar um relatório com esses widgets aqui, tanto em Excel, PDF, etc. E também a gente pode enviar por e-mail, ok? Então aqui nós temos todas as informações, por exemplo, o status, né? Status da instalação de patch e assim por diante, tá? Tem uma série de widgets. Aqui nesse ponto de interrogação, a gente consegue fazer uma consulta de toda a documentação da plataforma, tá? Por exemplo, olha só, clicando naquele botão, aparece aqui toda a documentação, né? Tudo em português também, tá? A gente tem aqui também os tutoriais, a gente pode clicar aqui nesses vídeos e nós conseguimos consultar mais de 70 vídeos disponibilizados dentro do próprio canal da Acronis referente à plataforma Cloud, tá? Voltando aqui dentro da solução, aqui a gente consegue visualizar a versão que nós estamos utilizando e aqui no usuário a gente consegue alterar o idioma, colocar aqui em inglês, né, português, etc. Aqui no caso essa console a gente já deixou em português. E aqui também a gente pode fazer downloads, né, dos instaladores do Acronis. A gente pode fazer também por dentro da console, é só para vocês saberem, ok? E aqui nós temos o botão de sair. Continuando aqui na plataforma, a gente tem essa opção aqui, alertas, e aqui a gente consegue consultar todos os alertas que foram gerados dentro, né, dos endpoints que possuem o agente do Acronis. Tá? Então aqui a gente consegue consultar todos esses alertas. Eu bloqueei aqui, né, todas as URLs, o acesso do usuário à internet, e eu fiz lá um teste, e aqui a gente consegue consultar os detalhes desse teste que foi feito. Então, por exemplo, eu tentei abrir uma página na web, mas a URL foi bloqueada, que já é uma feature de segurança, né? A parte de filtro de URL. E o agente, né, emitiu um alerta e esse alerta foi enviado aqui para a console e alarmou aqui para a gente no painel. Mas poderia ter sido qualquer outro tipo de evento, né, que causasse aí um alerta para os gestores, ok? Então, para vocês verem, a gente consegue aqui acompanhar todos esses alertas. Clicando aqui em atividades, a gente consegue consultar todas as atividades que ocorreram no ambiente, né? Então, por exemplo, se foi um backup que foi executado, ou se foi um plano de proteção, né? Se foi uma verificação de malware, se foi um scan de vulnerabilidade, tudo isso a gente consegue consultar aqui em detalhes, tá? Então, se por exemplo, peguei esse caso aqui de verificação de malware, a gente consegue verificar quando que isso, quando esse job foi executado, né? O status do dispositivo, né? Foi uma ação agendada, o tempo total em que esse job durou e etc. Então a gente consegue consultar todas as atividades que são executadas nos endpoints que estão com o agente do Acronis, ok? Aqui em feed de ameaças a gente não tem nenhuma informação, tá? Mas nós poderíamos ter aqui, né, todas as informações relacionadas às ameaças geradas dentro da plataforma, ok? Saindo aqui de painel, a gente vai clicar aqui em dispositivos. E aqui em dispositivos a gente consegue consultar todos os dispositivos, né, que possuem o agente do Acronis instalado. Então aqui a gente consegue ter informações do tipo nome, né, do dispositivo, né, a conta que está associada a esse dispositivo, né, essa pontuação CyberFit, né, que mostra ali um cálculo definido pelo Acronis, que mostra se o dispositivo ele está de fato seguro ou não. Então ele classifica aqui com um ranking de até
850 pontos. Então, esse dispositivo, na verdade esses dois aqui, eles estão com uma pontuação de 625. Né? Então, falta ali praticamente 225 para 850, ok? Então, conforme o nível de maturidade de segurança vai aumentando, essa pontuação CyberFit também vai aumentando, ok? Aqui a gente tem o status, né, do servidor, esse daqui também está ok, mas como ele gerou alerta, ele mostra aqui que o URL está bloqueado, ok? Aqui nós temos quando que foi executado o último backup, né? Quando que será executado o próximo backup, e aqui mais ao lado direito a gente consegue verificar o plano de backup que está sendo executado, ok? Aqui nesse botão adicionar, a gente consegue também fazer ali os downloads, né, dos agentes para a gente poder fazer a instalação nos endpoints ou nas aplicações, né, toda a parte de integração. Então aqui nós temos diversos agentes, ok? Bacana. Aqui nesse modelo de exibição a gente pode mudar a estrutura, né, tanto para esse formato aqui ou aqui no formato de tabela. Okay? Aqui no botão de interrogação, novamente, nós temos aquelas informações que a gente viu anteriormente, e aqui, né, em usuário a gente consegue também ter a mesma visibilidade. Se nós clicarmos aqui em máquinas com o agente, a gente novamente consegue ter a visibilidade aqui dos hosts, tá? Aqui a gente consegue consultar o cliente que nós estamos monitorando, né? No caso aqui é o cliente Coyote Paléguas, mas dentro desse cliente, né, a gente tem aqui dois hosts, ok? Legal. Aqui nós temos as máquinas não gerenciadas, no caso não temos nenhuma máquina, tá? Mas se porventura tivesse alguma máquina que não estivesse sendo gerenciada, ela estaria listada aqui. E aqui no mapa de proteção de dados também a gente não tem nenhum dado, né, nenhum arquivo desprotegidos, então não aparece nada. E se tivéssemos aqui porventura arquivos desprotegidos, eles apareceriam aqui e nós conseguiríamos tomar uma medida. Ok? Voltando aqui em todos os dispositivos, se nós selecionarmos aqui algum dos dispositivos, aparecerá aqui ao lado direito, né, essa lista de ações que nós podemos tomar, né, que nós podemos realizar nesse dispositivo selecionado. Por exemplo, aqui o primeiro da lista é pontuação CyberFit. Então, novamente, como eu havia comentado, né, sobre ali o score, né, ele define aqui como razoável. Nós temos 625 de 850 e aqui ele mostra os tópicos que estão protegidos, né, e os tópicos que não estão protegidos. Por exemplo, anti-malware, a gente habilitou todas as features, então nós temos 275 de 275, ok? Na parte de backup também a gente habilitou tudo, então nós temos 175 de 75, na parte de firewall da mesma forma. Porém aqui na parte de VPN ele não encontrou nenhuma solução de VPN. Ok, na parte de criptografia de disco também não foi feita nenhuma criptografia, né? E na parte aqui de tráfego, né, ele também não identificou nada. Ok, então por isso que nosso score está aqui 625. Ok? Fechando aqui, vamos voltar nessa tela. Se nós clicarmos aqui em proteger, a gente vai conseguir definir um plano, né, de proteção para esse host. Há duas formas de fazermos isso. A primeira é dessa forma que nós estamos fazendo, e a segunda é clicando aqui em planos, que nós veremos mais adiante. Então, ao clicarmos ali em proteção, a gente consegue definir um plano de backup, tá? Por exemplo, eu vou clicar aqui em editar. Tá? Então aqui a gente consegue definir o plano, o nome do nosso plano de proteção. Dentro desse plano de proteção nós temos, né, todo
a configuração para a criação de um plano de backup. Aqui facilmente a gente consegue configurar, né, um plano de backup. E aqui nós temos os tópicos, né? Fazer o backup do quê? Da máquina inteira, de arquivos. Se nós estivéssemos configurando um novo plano de backup, ele apareceria aqui, né? Então a gente teria a opção de fazer backup apenas de pasta, né? De arquivos e etc. Mas como esse plano já está configurado, ele não deixa a gente alterar. Aqui nós temos uma feature de segurança que é muito importante, né? É a feature de CDP. Essa feature permite nós fazermos uma proteção contínua dos dados. Como que isso funcionaria na prática? Basicamente, todo arquivo que fosse alterado dentro da companhia, né, ou criado, customizado, qualquer ação que fosse feita em um arquivo, né, de edição, né, esse arquivo ele seria replicado, né, uma cópia dele seria replicado para o backup. Tá? Então nós teríamos ali praticamente em tempo real, né, todas as alterações realizadas nos arquivos. Então, se porventura houvesse algum incidente no nosso ambiente, nós perdêssemos um determinado servidor, por exemplo, o file server, né, nós não teríamos uma perda muito grande com relação aos arquivos, né? Seria ali algo com relação a poucos segundos, ok? Aqui nós temos os itens, né, para proteger continuamente, e a gente pode adicionar aqui as aplicações, né, se tratando aqui do CDP, tá? Então repare que eu desabilitei o CDP e ele desabilitou ali os itens, né, a serem protegidos continuamente. Se nós deixarmos assim, nós faremos aqui a proteção de mais de 40 aplicações, ok? Onde fazer o backup? Aqui a gente especifica onde nós iremos fazer o backup. E nós podemos fazer esse backup em nuvem, né? Na nuvem da Acronis, na nuvem particular do cliente, ou em NAS, ou em qualquer outro local. Tá? Aqui a gente pode adicionar diversos outros locais sem nenhum problema. Nesse caso aqui, né, desse plano, o backup está sendo realizado na cloud da Acronis. Aqui em agendamento, também é outro ponto muito importante. Aqui a gente define como será o esquema do backup. Né? Clicando aqui em agendamento, olha só, a gente consegue fazer o backup de diversas formas. A gente consegue fazer sempre backup full, né? Backup full semanal e o incremental diário. A gente consegue fazer o backup full mensal, né? Ou com um período, com a frequência que nós quisermos definir, o diferencial semanal e também o diário incremental. Ok? Então tudo isso a gente consegue fazer aqui. E nós temos também a parte do backup personalizado. Né? Então aqui no backup personalizado a gente pode definir como que nós faremos esse backup. Né? Então a gente pode fazer o backup full e definir aqui com quando que o backup full será iniciado, tá? Definir também o backup diferencial e o backup incremental, ok? Aqui a gente pode definir por quanto tempo nós manteremos esse backup. O backup full a gente vai manter por 6 meses, né? O backup diferencial a gente vai manter por 7 semanas e o backup incremental por 7 dias, ok? Legal. Um outro ponto importante aqui é quando que ocorrerá, né, a limpeza aqui do backup. Então aqui a gente define sempre, né, a gente tem duas opções, antes de iniciar o próximo backup ou após a execução do próximo backup. Eu recomendo fazer sempre aqui após a execução do backup agendado. Por quê? Porque se o backup não concluir com sucesso, né, ele já mantém ali a última cópia disponível. Se nós removermos antes e der problema, a gente nós ficaremos aqui sem essa cópia, ok? Nós
Podemos também habilitar aqui a criptografia desse backup para dar mais proteção, né? E ainda mais proteger esses arquivos confidenciais da LGPD, né? Para manter aí todo o ambiente em conformidade. E aqui a gente tem o backup do aplicativo, ok? No caso aqui está desabilitado, então a gente não vai fazer backup de aplicações, ok? E aqui em opções de backup, a gente tem uma série de tópicos aqui que a gente pode definir, né? Ajustar para os nossos backups. Então, por exemplo, esse daqui, esse primeiro tópico, que é o usar o CBT, né? O CBT é o Changed Block Tracking, né? Que é uma tecnologia ali que faz aceleração a gente consegue otimizar, né, a velocidade do backup em máquinas virtuais e físicas. Então, com esse recurso habilitado, o processo de realização de backup ele se tornará mais rápido. Um outro tópico aqui, eu não vou passar por todos, tá? Um outro tópico bastante importante aqui também, por exemplo, é o desempenho de janela de backup, né? Cadê ele aqui? Aqui é desempenho de janela de backup. Se nós deixarmos esse item ativado, a gente consegue definir em qual momento do dia, da semana, né, do mês, que o backup ele será executado com maior rapidez. Então, por exemplo, da forma que está aqui, está tudo em verde. Então, o que ele está falando aqui? Prioridade da CPU está baixa, ok? E a velocidade da produção está em 100%. Se nós selecionarmos aqui um dia, por exemplo, olha, das 9 até as 18, todos os dias da semana, de segunda a sexta, eu quero reduzir, né, toda essa parte aqui de produção. Então eu vou deixar a CPU baixa, trabalhando numa velocidade, né, de 25%. Sendo assim, nós não utilizaremos todo o recurso de máquina para o backup durante esse período, ok? Então a gente pode reduzir aqui. E após as 18 horas, que é quando acaba o horário de expediente, a gente coloca aqui a CPU, né, a velocidade aqui de produção aqui para mais, né, aumenta ela aqui até em 100%, sem nenhum problema, ok? Temos aqui outro tópico, por exemplo, o nível de compactação, né, que isso é muito importante, sobretudo para a otimização do espaço de storage onde os arquivos serão armazenados. Então aqui a gente tem nível de compactação, por exemplo. Então por default ele vem aqui normal, né? Mas a gente pode elevar aqui o nível de compactação até o nível máximo. Porém, quanto mais nós aumentarmos aqui o nível de compactação, né, mais lento ficará o nosso backup, né? Mais tempo levará para ele concluir ali o backup. Então, vai depender aí do cenário e da necessidade de cada cliente com relação à realização do backup, ok? Nesse caso aqui está em default, está o normal, ok? Aqui embaixo a gente tem todas as features de segurança também disponíveis, né? Por exemplo, olha só, a gente tem a parte de Disaster Recovery, né, que está desabilitado aqui nesse caso. A gente tem também a parte de filtragem de URL, que nesse caso aqui está negando todas as categorias, não está permitindo nenhuma, mas se nós quisermos adicionar exceções, a gente pode adicionar aqui exceções, tá? Aqui no caso todas as categorias estão bloqueadas, né? Aqui a gente tem a parte das categorias e aqui a gente tem as exclusões. Eu posso colocar aqui uma URL específica, né? No teste que eu havia feito anteriormente, como estava tudo bloqueado, qualquer URL que eu tentasse acessar eu não conseguiria. Então aqui eu posso especificar uma URL e adicionar ela como confiável, ou eu poderia adicionar uma URL e bloqueá-la, ok? Então a gente tem esse nível aqui de configuração na parte de proteção
de acesso, ok? Bacana. Voltando aqui na console de proteção, né, a gente tem também a parte de antivírus, tá? Então a gente consegue ativar aqui o antivírus e anti-malware, tá? E a gente consegue fazer toda a parte de configuração aqui do antivírus, né? Podemos ativar, desativar do lado do servidor, autoproteção, então tem uma série de itens aqui, os mecanismos de quarentena, né? E etc. Então aqui está toda a feature de antivírus que faz ali a proteção no endpoint. A gente tem aqui também a parte de avaliação de vulnerabilidades. Exatamente, a gente consegue fazer um scan de vulnerabilidades no endpoint, né, que tem ali o agente do Acronis instalado. E esse scan de vulnerabilidade aqui nos apresenta, né, todas as vulnerabilidades encontradas dentro dos ambientes dos hosts, ok? Legal. Aqui na parte de gerenciamento de patches, né, quando a gente executa ali o scan de vulnerabilidade, se o sistema ele detectar que há alguma vulnerabilidade, né, a solução ela já propõe ali patches para a gente poder fazer a correção dessa vulnerabilidade e manter sempre ali o ambiente seguro. Tá? Então aqui nós temos toda a parte de gerenciamento de patches também. Nós temos aqui também um mapa de proteção, né? Então se ele encontrar algum arquivo que que não esteja confiável, né? Que esteja com algum ponto a ser levado em consideração com relação à parte de proteção, ele vai detectar ali no mapa de proteção que está disponível aqui, né, o que facilitará ali a tomada de decisão para poder priorizar e manter ali sempre os arquivos protegidos, ok? E por último, a gente tem aqui também a parte do controle de dispositivos, né? Isso aqui é muito bacana, porque nós conseguimos ter ali, né, o controle dos dispositivos que são plugados, né, nos endpoints dos colaboradores, né, se a gente vai permitir, se a gente vai bloquear e assim por diante. Então tudo isso a gente consegue trabalhar aqui nessa lista de permissão, ok? Então, aqui nós podemos permitir todos, né? Olha só. Estão todos permitidos, então a gente pode trabalhar aqui nessa configuração aqui com relação ao acesso, tá? A gente pode trabalhar aqui com as listas de exceções, né? E assim por diante, ok? E aqui esse é o overview que a gente faz com relação à parte de proteção, ok? Do plano de proteção. Aqui a gente consegue fazer ali toda a parte de desastre, né? Por exemplo, a gente pode criar um servidor de recuperação, fazer testes, né? E verificar se o nosso ambiente ele está protegido ou não, caso haja alguma falha. Aqui na parte de recuperação, a gente consegue fazer uma recuperação dos backups que já foram realizados. Por exemplo, o primeiro backup aqui que a gente fez foi um backup full, um backup completo. Ele tem um tamanho total de 4.31 GB. E a gente consegue recuperar esse backup aqui de forma granular, né? Se tratando ali de uma máquina inteira ou de arquivos e pastas que estejam dentro desse backup. E também a gente pode executar esse backup full como uma VM. Então, por exemplo, poxa, meu servidor pegou fogo, né? Perdi tudo. E agora, o que eu faço? Agora a gente pode vir aqui, né? Selecionar, né? O backup, né? Selecionar uma máquina destino e a gente pode executar tanto em VMware, né? Ou em um Hyper-V. Ok? Então isso aqui em questão de minutos a gente consegue retomar, né? Deixar o ambiente totalmente disponível
para a produção, ok? Então o processo aqui também é bem simples com relação à parte de executar ali um determinado host com uma VM. Okay? E aqui nós temos todos os outros backups, né, que foram realizados aqui de forma incremental, ok? E assim por diante. Aqui na parte de conexão remota, né, Cyber Protection Desktop, isso aqui é muito bacana porque nós conseguimos acessar os hosts, né, que possuem o agente do Acronis de forma remota, né, tanto via HTML5 ou via RDP. A gente pode compartilhar aqui também a conexão, executar uma assistência remota e etc. Tudo isso já está incluso dentro da plataforma. Vamos fazer um exemplo aqui de um acesso remoto a um determinado host. Olha só, eu posso clicar aqui em conectar via HTML5 e ele abrirá uma tela, né? E aqui eu posso me autenticar em um host e clicando aqui em conectar, a gente consegue fazer um acesso remoto a um determinado host que está cadastrado aqui, né, com base naquelas credenciais. Então aqui repare que eu fiz um acesso remoto em uma máquina Windows, que porventura, né, é a máquina que nós criamos ali o plano de backup. Tá? Então aqui eu já estou com acesso a essa máquina, ok? Então aqui está bem tranquilo esse acesso, tá? Tudo isso aí está já embutido dentro da plataforma, ok? Voltando aqui dentro da console, a gente tem, né? Então aqui a gente consegue conectar via RDP, HTML5, etc. Ok? Aqui na parte de patch, olha só que legal, né? Ele mostra aqui pra gente, né? Se ele encontrar algum patch para ser instalado, ele mostrará aqui e a gente consegue visualizar e tomar uma decisão a partir dessa console. Por exemplo, encontrou uma vulnerabilidade em uma aplicação e tem aqui um patch para correção dessa aplicação. A gente pode executar a instalação a partir dessa tela aqui, ok? Vou dar um cancel aqui. Aqui nós temos a parte de detalhes, né, desse host aqui. No caso, ele está online, ou seja, está tendo conectividade entre o agente e o server, né? E aqui nós temos todas as informações relacionadas a esse host, né? Por exemplo, aqui temos um comentário, é uma estação de laboratório Windows 10. Aqui nós temos o IP desse host, né? Nós temos o tamanho total de backups armazenados na nuvem, né, desse host. A gente tem aqui o token dessa máquina que é utilizado para a ativação do agente. Aqui a gente tem o nome, a versão do agente, né, os componentes que nós temos aqui instalados nesse host. Então, são todas essas informações aqui, informações referentes ao sistema operacional, CPU, RAM, etc. Ok? Então, todas essas informações estão aqui detalhadas para a gente poder ter visibilidade do host que nós estamos gerenciando. Bacana. Aqui no próximo item, né, que é inventário. O Acronis ele também consegue fazer um inventário de todos os ativos que nós temos com relação a software, hardware, né, e dispositivos USB que estão conectados nos endpoints. Por exemplo, aqui em inventário, em software, a gente consegue visualizar todos os softwares que foram encontrados pelo Acronis no endpoint. Então eles são listados aqui, a gente consegue consultar a versão e etc. Okay? E se nós quisermos executar uma nova verificação, a gente pode clicar aqui em verificar agora. Por quê? A próxima execução aqui, né, está no dia 1º de junho, às 1h18. Né? Então, não, desculpa, aqui a última verificação que foi realizada, então foi alguns minutos atrás, tá? E aqui a gente tem, né, como verificar agora. Aqui na parte de hardware, da mesma forma, a gente consegue ter a visibilidade sobre todos os hardwares, né,
tudo que foi encontrado dentro desse host aqui. Então aqui ele fala sobre a placa-mãe, fabricante, né, processador, memória, placa gráfica e etc. Tudo isso a gente consegue visualizar de forma extremamente simples e detalhada. Okay? E aqui na parte de dispositivos USBs, né, se nesse caso não tem nenhum, né, nenhum foi conectado lá, mas se tivesse sido conectado a gente teria visibilidade aqui também. Okay? Aqui na parte de atividades a gente consegue consultar todas as atividades que foram realizadas nesse endpoint aqui. Né? Então, por exemplo, avaliação de vulnerabilidades, verificação de malware, descoberta de dados, né? Plano de backup e etc. Aqui, ó, plano de proteção, laboratório Windows 10, né? Que foi quando o backup foi executado. Ok? Aqui no penúltimo tópico a gente tem os alertas, tá? Específicos desse host, tá? Mas aqui também a gente consegue consultar em painel, ok? E aqui por último a gente tem, né, esta opção para poder adicionar esse host a um grupo, caso seja necessário. A gente pode criar um grupo, né, e adicionar os hosts dentro desse grupo para poder facilitar ali o gerenciamento. Então vai depender também da necessidade de cada plano, ok? De cada negócio. Então saindo aqui dessa parte de dispositivos, né, a gente vai aqui para planos. E aqui em planos, a gente pode criar um plano, tá? Desculpa, voltando aqui. Aqui em planos, a gente... deixa eu dar um ok. Aqui em planos, a gente tem a visibilidade de todos os planos configurados, tá? Estão aqui eles. E aqui a gente consegue visualizar, né, os backups de aplicações da nuvem. Né? Por exemplo, olha, eu quero fazer aqui um plano para fazer o backup do Microsoft 365. Legal. Nesse caso aqui no nosso laboratório, a gente não tem. Então a gente pode clicar aqui, criar plano, né? Fazer o backup do quê? Do Microsoft 365, né? do Correio, ou do OneDrive, sites do SharePoint, Google Drive e etc. Então a gente pode criar um plano para essas aplicações de nuvem. Né? Aqui a gente pode editar esse plano, definir um nome, né, para ele. Aqui a gente pode adicionar dispositivos, tá? Processo aqui bem simples. Então, no caso a gente não tem aqui dispositivos, ok? Aqui a gente coloca onde o backup será feito, né? No caso em nuvem. Aqui a gente define o agendamento de quantas vezes, né, a frequência que será realizado esse backup e por quanto tempo o backup será mantido. Né? E se os dados seriam criptografados ou não. Após definir aqui o plano, a gente pode clicar em aplicar, ok? E aí ele será salvo aqui e a gente vai ter um plano para as aplicações em nuvem, ok? Aqui na verificação de backup, a gente consegue fazer a verificação de um determinado backup. Isso aqui é muito importante, por quê? Por exemplo, se a gente clicar aqui em detalhes, olha só, o Acronis ele é capaz de fazer um scan também, né, de malware, né, para ver se o backup ele está infectado. Por exemplo, a gente executa um backup full, né, e esse backup ele fica lá no nosso repositório de backup. Mas a gente pode também fazer ali um scan de vulnerabilidade nesse backup para verificar se há algum malware. E se houver algum malware nesse backup, esse plano de verificação ele é capaz de fazer ali, né, a proteção, né, contra esse malware, para caso seja necessário a gente fazer uma restauração desse backup, ele não venha com um malware. Okay? Então ele faz ali todo o scan e faz a proteção, né, e remoção do malware para manter ali o backup protegido. Legal.
E por último aqui, a gente tem a parte de replicação da VM. Também aqui eu não tenho nenhum plano de replicação, mas a gente pode, né, replicar uma VM sem nenhum problema, ok? Bacana. Voltando aqui na parte de proteção, então aqui a gente tem um plano de backup, né? Então aqui as features elas são muito similar, né, ao passo anterior que nós acabamos de ver. Se nós clicarmos aqui em detalhes, a gente consegue visualizar todos os detalhes do plano, tá? A gente consegue executar o plano aqui de forma esporádica, né? Tanto o plano de backup como os planos de proteção, né? Aqui a gente consegue interromper uma determinada tarefa que esteja em andamento. Aqui na parte de editar, a gente consegue editar o plano que nós temos configurado. Aqui a gente tem também a parte das atividades relacionadas a esse plano, né? Dos alertas gerados por esse plano, que são muito similares ao que nós vimos ali em dispositivos. A gente pode clonar o plano existente, configurar um novo plano. Aqui a gente pode exportar, né, essas configurações aqui no formato JSON. Aqui a gente consegue desativar o plano, né, e aqui também a gente consegue apagar o plano. Então, repare que é uma console extremamente simples de operar, né? E nós temos aqui a documentação totalmente disponível, tudo em português, que facilita muito a consulta, né, sobre determinadas atividades a serem realizadas e etc. Ok? Bacana. E agora aqui nós temos um outro tópico que é a parte de recuperação de desastres. Então a gente pode criar aqui um plano para recuperação de desastre caso algum servidor sofra alguma paralisação, se pare de funcionar subitamente, etc. Tendo aqui um plano de backup, tendo um ambiente de restauração, a gente consegue fazer testes nesse ambiente, né, e disponibilizar esse ambiente para a produção de forma rápida, né, e prática. Okay? Aqui nós temos a parte de conectividade, né? Fazer testes ali com relação ao ambiente de recuperação de desastre, né? E aqui a gente pode definir aqui os runbooks, né? Que são os processos definidos para automatizar todo o processo de failover, né? Para múltiplos servidores, né? Então a gente define aqui como será a sequência de recuperação desses desastres, etc. Aqui na parte de proteção anti-malware, né, a gente consegue mandar aqui determinados arquivos aqui para quarentena, né, para inspeção ali, anti-malware. Aqui a gente tem a lista de permissão, no caso não temos nenhum, né, de arquivo confiável, então a gente pode adicionar, assim por diante. Aqui na opção de gerenciamento de software, a gente consegue fazer ali toda a parte de gerenciamento de patch. Por exemplo, olha só, o Acronis identificou que essas aplicações aqui, elas possuem vulnerabilidades. Então, estão elas listadas aqui e ele mostra o nome da aplicação, o grau de severidade, né? Aqui está o nome do produto, a versão instalada, a última versão disponível, o knowledge base aqui dessa vulnerabilidade, e aqui nós temos a quantidade de máquinas que isso foi encontrado e um status aqui de aprovação, no caso temos não definido, aprovado, recusado e etc. E por último, a gente tem o patch, tá? Clicando aqui nesse ícone, ele abre, né, para a gente poder fazer a instalação do patch nessa máquina. E o processo é muito simples. Basta clicar aqui, né, selecionar o host e clicar em avançar, né? E aqui ele fala, ó, se for necessário reiniciar a máquina, reinicia, né? A gente consegue definir aqui o atraso da reinicialização ou não reinicia até a conclusão do backup.
Aqui nós temos a parte de vulnerabilidades encontradas, no caso não encontrou nenhuma, e a última vez que foi feito um scan foi no dia 31 de maio, às 15h58. Aqui nós temos o inventário do software, o que foi encontrado de software nesse host. A gente pode executar um novo scan sem nenhum problema. Aqui na parte de armazenamento de backup, a gente tem todos os locais configurados, no caso aqui a gente tem basicamente na cloud da própria Acronis, mas poderia ser em um NAS, poderia ser em outro storage sem nenhum problema, tá? Uma outra cloud, etc. Aqui a gente pode adicionar o local, bem simples, tá? Então, vai depender aí da necessidade de cada cliente, mas aqui é onde a gente consegue fazer aqui a adição desses locais de armazenamento, ok? Bacana. Aqui na parte de relatórios a gente consegue extrair diversos tipos de relatórios da solução, tá? Então estão todos eles listados aqui, tá? Então basta a gente selecionar um, por exemplo, aqui alertas, tá? Olha, eu quero receber um relatório com todos os alertas gerados dentro da solução. Então a gente pode, baixar aqui esse relatório, a gente pode enviar por e-mail e assim por diante. Tem uma série de relatórios aqui, ok? E por último, aqui na parte de configurações, a gente tem toda a parte aqui de credenciais, não tem nenhuma salva aqui. Nós temos a parte de proteção, de quando que serão realizadas as atualizações aqui de proteção e etc. Como que está definido, executar a cada 3 horas, e aqui estão todas essas definições, aqui na parte dos agentes, a gente consegue visualizar os hosts que possuem os agentes. Aqui a gente consegue fazer a atualização de todos os agentes desatualizados, basta a gente selecionar aqui todos os tópicos. A gente consegue fazer, editar aqui, as configurações do agente, e também as configurações de atualização do agente, ok? Ou apagar aqui algum host aqui que possui o agente, ok? E por último aqui, tem toda a parte da configuração do sistema, que é basicamente aquilo que a gente viu dentro da parte de proteção lá dos dispositivos, ok? Então, pessoal, esse é o overview aqui da console MSP. Como eu disse lá no início, pode ser aplicado também para a parte do Acronis Cyber Protect 15 on-premise, São poucas as diferenças que nós temos aqui, com relação a esses dois formatos de console. Hoje a gente fez um overview mais para vocês terem uma ideia ali de como que funciona a solução, e nós faremos novos vídeos de configurações da plataforma, ok? Muito obrigado, estamos à disposição.